Primeiro dia. Escrevendo após 2 longos anos um artigo de 50 páginas, foi a partir de 1950 o famoso artigo sobre linguística, com o qual tivemos que lidar apenas de passagem, mas que merecia ser fiado. E quod differtor. Stalin responde sobre os pontos levantados em 2 anos, não apenas no fio do tempo, mas também em reuniões de trabalho sobre a teoria e o programa marxista desenvolvido por nosso movimento e tornado público brevemente ou em extensão. Isto não quer dizer que Stalin ou seu complexo secretariado cujas redes ligam o globo tenha dado uma olhada em todo este material e se dirigiu a nós. Se somos verdadeiramente marxistas, não se trata de acreditar que as grandes discussões históricas precisam para a orientação do mundo de protagonistas personificados que se anunciam à surpreendente humanidade, como quando o anjo toca do alto da nuvem a trombeta dourada e o demônio de Dante, Barbaritia, responde de profundis no sentido próprio, com o som que você conhece. Ou como o paladino cristão e o sultão muçulmano, que antes de levantarem suas espadas brilhantes, se apresentam com vozes altas, desafiando-se mutuamente com a enumeração de seus antepassados e dos torneios vencidos e anunciando a morte um ao outro. Isso é tudo o que precisamos. Por um lado, o líder supremo do maior Estado da Terra e do proletariado comunista mundial. Por outro lado, quem? Ninguém. Quem ficará de pé? Um fantoche. Em todo caso, os fatos e as forças físicas, do fundo das situações, discutem de maneira determinista uns com os outros, e aqueles que ditam ou digitam o artigo ou entregam a exposição são meros mecanismos, são alto-falantes que transformam a onda passiva em voz, e não se deve negar que algum absurdo saia dos 2.000 kW do alto-falante. Portanto, os mesmos problemas surgem com relação ao significado das relações sociais russas de hoje e das relações econômicas, políticas e militares internacionais. Elas são impostas aqui e ali, só podem ser iluminadas por comparação com a teoria do que já aconteceu e é conhecido, e com a história da teoria, que há muito tempo era comum, tendo em vista o fato de que os dados não podem ser deletados. Sabemos então muito bem que a resposta de Stalin dos altos andares do Kremlin não vem com a nossa voz ou leva a nossa direção. Nem é necessário para a continuidade clara do debate que ele esteja ciente de como ontem o jornal que deu as boas-vindas chamava Batalha, hoje Programa Comunista, por causa de eventos estéreis que se desenvolveram na parte do extrato dos subtons. Coisas e forças, imensas ou mínimas, passadas, presentes ou futuras, permanecem as mesmas, apesar dos enganos do simbolismo. Se a filosofia muito antiga escreveu sunt nomina rerum, literalmente, os nomes pertencem às coisas, significava que as coisas não pertencem aos nomes. Ou seja, em nosso idioma, a coisa determina o nome, e não o nome à coisa. Dedique, portanto, 99% de seu trabalho sobre nomes, retratos, epítetos, vidas e tumbas de grandes homens. Continuamos nas sombras, certos de que a geração que rirá de você, a mais ilustre da 1ª e 16ª magnitude, não está muito longe de nós. As coisas que estão sob o presente artigo de Stalin são grandes demais para que possamos negar-lhe o diálogo. Por esta razão, e não porque um tu, senhor, tu, honor, respondemos e esperaremos a contra-resposta por mais 2 anos. Não há pressa, e não há ex-marxista. Amanhã e ontem. Os assuntos tratados são, para todos nós, cruciais do marxismo, e são quase todos pregos velhos, os quais insistimos que devemos profundamente martelar antes de podermos afirmar que somos os forjadores do amanhã. Naturalmente, o grosso dos espectadores políticos distribuídos nos vários campos não ficaram impressionados com aquilo a que Stalin sugestivamente teve que retornar, mas sim com o que ele antecipa sobre o incerto amanhã. Atirado sobre isto, porque é isto que ele torna público, tanto os espectadores amigos quanto os inimigos não entenderam nada e deram versões extravagantes e excessivas. A expectativa, isso é o que obscurece, e enquanto os observadores são um bando de burros, o operador, que faz girar a manivela daquelas prisões gigantescas que são os supremos escritórios do poder governamental, está precisamente na posição que menos nos permite ver ao redor e prever os fatos.
Enquanto recolhemos o que foi ditado para voltar atrás, onde ninguém fecha seu campo de visão entre arcos e fumigações, todos se emocionam com as previsões sugestivas. Da forma mais existencialista, todos obedecem ao imperativo imbecil: devemos nos divertir. E a imprensa política se diverte quando, como hoje, abre um corte sobre o futuro e vê que um super-homem se digna a profetizar. E a previsão inesperada é a seguinte: não mais revolução mundial, não mais paz, não mais guerra santa entre a Rússia e o resto do mundo, mas a inevitável guerra entre estados capitalistas, entre os quais, pela primeira vez, a Rússia não está incluída. Interessante, mas certamente não novo para o marxismo, e certamente não para nós, que não temos a mania do cinema político, onde o espectador não está interessado em se é verdade o que ele vê. Em breve, com o cinema, ele será carregado à mão no meio da ação, e uma vez terminada a ilusão da paisagem para além do mar, ele poderá ver um cinema de muito luxo, onde o espectador não está interessado em se é verdade o que ele vê. Da loja de superluxo, do telefone branco ou do abraço com o impecável celuloide Super Vênus moderno, ele retorna contente, pobre coitado ou proletário escravizado, ao seu casebre e se esfrega contra sua esposa, deformada pela fadiga, ou a substitui por uma Vênus do pavimento. Todos eles, portanto, se jogaram ao ponto de chegada, em vez do ponto de partida. E ao contrário, esta é a questão fundamental. Há toda uma quadrilha de meias-verdades que tem pressa para pensar no depois, e que deve ser fortemente contida e empurrada para trás para compreender o antes. Uma tarefa que certamente é mais fácil e que, no entanto, não fazem nem em seus sonhos mais selvagens. Quem não entendeu a página antes dele, não consegue resistir à tentação de virar a página para encontrar luz na próxima, e assim a besta se torna mais bestial do que antes. Na Rússia, mesmo que haja policiais silenciosos que chocam o Ocidente, onde os recursos de imbecilizar e padronizar cérebros são 10 vezes mais repugnantes, o problema de definir o estágio social que estamos atravessando e a máquina econômica que está em movimento se impõe por si mesmo, e chega ao dilema: devemos continuar dizendo que a nossa economia é socialista, comunista do estágio inferior, ou devemos reconhecer que é uma economia governada pela lei do valor, própria do capitalismo, apesar do industrialismo estatal? Stalin parece estar resistindo a tal reconhecimento e estar silenciando os economistas e chefes de fábrica demasiado avançados, que são da segunda opinião. Na realidade, ele está preparando uma confissão não muito distante e útil também no sentido revolucionário. A imbecilidade organizada do mundo livre lê que anunciou a passagem para o estágio pleno e superior do comunismo. Para encender tal questão, Stalin aborda o método clássico. Seria fácil jogar a carta do abandono de qualquer obrigação com a tradição escolar, com Marx e Lenin como teóricos na esteira de Gerhardras, mas nesta fase do jogo pode-se quebrar o mesmo banco. E então, ao contrário, recomeçamos da estaca zero. Bem, é isto que queremos, nós que não temos apostas a fazer na roleta da história, e que aprendemos na primeira gaguejada que a nossa era a causa proletária e que ela não tinha nada a perder. Na época de 1952, portanto, Stalin diz que precisamos de um manual sobre economia política marxista. E não só para a juventude soviética, mas também para os camaradas dos outros países, os jovens e esquecidos. Cuidado! Inserir nesse livro capítulos sobre Lenin e Stalin como criadores da economia política socialista, segundo a própria declaração de Stalin, não acrescentaria nada de novo. Mas tudo bem, se isto significa que é bem conhecido que eles não a inventaram, mas a aprenderam, e o primeiro sempre a reivindicou. Ao entrarmos aqui no campo da terminologia rigorosa e da forma escolar, está estabelecido que estamos na presença de um resumo que os próprios jornais stalinistas retiram de uma agência de imprensa não russa. E o mais rápido possível, convirá analisarmos o texto completo. Mercadoria e socialismo. A referência aos primeiros elementos da doutrina econômica serve para Stalin discutir o sistema de produção de mercadorias em um regime socialista. Em vários textos, que, é claro, tiveram o cuidado de não dizer nada de novo,
temos mantido que todo sistema de produção de mercadorias é um sistema não socialista, e vamos reiterar isto novamente. Mas Stalin, estamos tratando de um artigo que também poderia ser de uma comissão que, em 1000 anos, substituirá ou criticará um Stalin falecido ou desqualificado. Em qualquer caso, o simbolismo, com suas conotações, dentro dos limites convencionais de uma prática confortável, nos serve bem. Poderia ter escrito Sistema de produção de mercadorias após a conquista do poder pelo proletariado, e então ainda não estaríamos em blasfêmia. Evidentemente, alguns camaradas na Rússia afirmaram, referindo-se a Engels, que preservar, após a nacionalização dos meios de produção, o sistema de produção de mercadorias, ou seja, o caráter de mercadoria dos produtos, significava ter preservado o sistema econômico capitalista. Em termos teóricos, não há Stalin que possa provar que estão errados. Mas se eles disserem que, tendo sido capazes de abolir a produção do tipo mercadoria, negligenciaram ou esqueceram de fazê-lo, então podem estar errados. Mas Stalin quer provar que em um país socialista, termo de escolaridade duvidosa, a produção de mercadorias pode existir, e ele se refere às definições de Marx e à sua síntese límpida, mas talvez não impecável, em um panfleto de propaganda de Vladimir Lenin. Sobre este assunto, isto é, sobre o tipo de produção de mercadorias, sobre seu surgimento e sua dominação e sobre seu caráter estritamente capitalista que caracteriza o capitalismo nos tempos modernos, já discutimos várias vezes. Vivenciamos em 1º de setembro de 1951 uma reunião de Nápoles, referida no boletim número 1 do partido, e em outra reunião mais recente, também em Nápoles, que consistiu em uma paráfrase e comentário ao parágrafo de Marx sobre o caráter fetichista das mercadorias e seu segredo. Isto foi tratado no número 9 de 1 a 14 de maio de 1952 neste mesmo jornal e no Fio do Tempo Contemporâneo, no Urtigão da Anarquia Mercantil. Segundo Joseph Stalin, pode-se estar em um ambiente mercantil e ditar planos seguros sem que o terrível furacão do mundo das mercadorias atraia o piloto descuidado para o centro do redemoinho e o envolva no abismo capitalista. Mas, para qualquer um que leia como marxista, seu artigo denuncia que os círculos estão se apertando e acelerando, como a teoria estabeleceu. A mercadoria, como Lenin nos lembra, é um objeto que tem duas características: satisfaz as necessidades do homem e pode ser trocado por outro objeto. E as linhas que precedem a passagem tantas vezes citada de cima são simplesmente estas. Na sociedade capitalista, a produção de mercadorias domina, e é por isso que a análise de Marx começa com a análise da mercadoria. E, portanto, a mercadoria tem estas duas características, e se torna uma mercadoria somente quando a segunda característica é justaposta à primeira. A primeira, o valor de uso, é completamente compreensível, mesmo para um materialista suave como nós, mesmo para uma criança. Pode ser provada pelos sentidos. Quando lambemos o açúcar pela primeira vez, estendemos a mão para pedir mais. Mas é um longo caminho, e Marx voa sobre ele naquele parágrafo extraordinário, para que o açúcar assuma um valor de troca. E agora chegamos ao delicado problema de Stalin, espantado por alguém ter estabelecido uma equivalência entre algodão e trigo. Marx, Lenin, Stalin e nós sabemos muito bem o caos que acontece quando nasce o valor de troca. Que nos diga Lenin, então, onde os economistas burgueses viram as relações entre as coisas, Marx descobriu as relações entre os homens. E o que os 3 volumes de Marx e as páginas de Lenin provam? Uma coisa bem simples. Onde a teoria econômica convencional vê a equivalência perfeita de uma troca, nós não vemos mais 2 objetos trocáveis, mas vemos os homens num movimento social, e não vemos mais equivalência, mas sim uma enganação. Marx fala de um fantasma que dá à mercadoria este caráter miraculoso e, à primeira vista, incompreensível. Lenin, como qualquer outro marxista, teria ficado horrorizado com a ideia de que mercadorias podem ser produzidas e trocadas ao mesmo tempo em que se exorciza o demônio delas.
Stalin acredita mesmo nisso, ou ele só quer nos dizer que o demônio é mais forte do que ele? Tal como os fantasmas dos cavaleiros medievais se vingaram da revolução de Oliver Cromwell ao assombrar burguesamente os castelos ingleses entregues aos novos proprietários, assim também o duende do fetiche da mercadoria corre em desordem nos corredores do Kremlin e dá uma risadinha baixa por trás dos alto-falantes divulgadores de milhões de palavras do 19º Congresso. Querendo estabelecer que a identificação entre mercantilismo e capitalismo não é absoluta, Stalin mais uma vez emprega nosso método. Ele volta através dos séculos e lembra com Marx que, sob certos regimes, escravista, feudal e etc., a produção de mercadorias existiu sem que tenha levado ao capitalismo. De fato, isto é o que diz a poderosa redação histórica de Marx naquela passagem, mas o alemão a faz com um fim muito diferente e com um desenvolvimento muito distinto. O economista burguês proclama que para ligar a produção ao consumo nunca poderá existir outro mecanismo que não seja o mercantil, pois ele sabe muito bem que enquanto este mecanismo estiver em vigor, o capitalismo permanece mestre do mundo. Marx responde: veremos qual é a tendência histórica de amanhã. Primeiro, obrigo a constatar os fatos inegáveis, do passado. Nem sempre foi o mercantilismo que pôde trazer o resultado do trabalho àqueles que precisavam consumi-lo. E assim, incluindo os mesmos meios que nos serviram no caso da propriedade privada, está provado que o sistema mercantil não é natural, ou seja, como dizem os burgueses, permanente e eterno. Este aparecimento tardio do mercantilismo, ou o sistema de produção de mercadorias, como diz Stalin, esta coexistência própria à margem de outros sistemas, serve precisamente para mostrar como, tendo se tornado um sistema universal, assim que o sistema capitalista de produção se espalhar, terá que morrer junto com ele. Levaríamos muito tempo para referir, como temos feito tantas vezes, às passagens de Marx contra Proudhon, Lassalle e Rothberts, e outros 100, que se resumem à acusação de querer conciliar a produção de mercadorias com a emancipação socialista do proletariado. Parece difícil fazer concordar com tudo isso o que Lenin considera um cerne do marxismo, a tese atual assim anunciada por Stalin. Não há razão para que no decorrer de um determinado período, a produção de mercadorias não possa servir também a uma sociedade socialista, ou a produção de mercadorias adquire um caráter capitalista somente quando os meios de produção estão nas mãos de interesses privados, e o trabalhador, que não os tem, é obrigado a vender sua força de trabalho. Esta hipótese é evidentemente absurda, porque, na análise marxista, sempre que uma massa de mercadorias aparece, é porque os proletários, privados de todas as reservas, tiveram que vender sua força de trabalho. Se no passado existiam aqueles setores, limitados, de produção de mercadorias, não é porque a força de trabalho era vendida voluntariamente, como é hoje, mas extorquida pela força e violência do trabalho de escravos presos ou servos presos em relações pessoais de dependência. Devemos mais uma vez reiterar as duas primeiras linhas de O Capital. A riqueza das sociedades nas quais o modo de produção capitalista domina se manifesta como um imenso amontouo de mercadorias. A economia russa. O texto que temos diante de nós, depois de tentar mais ou menos habilmente respeitar as fontes doutrinárias, move-se para o terreno da economia russa atual, a fim de calar aqueles que teriam afirmado que o sistema de produção de mercadorias deve inevitavelmente levar à restauração do capitalismo. Portanto, nós, que dizemos mais claramente o sistema de produção de mercadorias sobrevive porque estamos no meio do capitalismo. Sobre a economia russa, há as seguintes concessões teóricas no panfleto de Stalin. Se as grandes fábricas industriais são estatais, as pequenas e médias indústrias não foram expropriadas, e seria até um crime fazer isso. A orientação, segundo o autor, seria transformá-las em cooperativas de produção. Existem na Rússia dois setores de produção de mercadorias. Por um lado, a produção estatal, que é de propriedade nacional. Nas empresas estatais, os meios de produção e a própria produção, e assim também os produtos, são de propriedade nacional. Que simples,
Na Itália, por exemplo, as tabacarias e os cigarros que vendem pertencem ao Estado. Mas será isto suficiente para dar o direito de dizer que estamos em uma fase de liquidação do trabalho assalariado e que o trabalhador não é obrigado a vender sua força de trabalho? É óbvio que não. Vejamos o outro setor, o setor agrícola. Nos kolkhozes, diz o papel, embora a terra e as máquinas sejam propriedade do Estado, o produto do trabalho não pertence ao Estado, mas ao próprio kolkhoz. E o kolkhoz não se desfaz dele, exceto como uma mercadoria a ser trocada pelos bens de que necessita. Entre os kolkhozes do campo e as cidades, não há outros laços além daqueles dados pela troca de mercadorias. A produção, venda e troca de mercadorias são uma necessidade para nós, não menos do que eram há 30 anos. Esqueçamos agora a discussão sobre a possibilidade muito distante de superar tal situação. Está estabelecido que não se trata aqui da proposta que Lenin fez em 1922. Temos o poder político em nossas mãos e seguramos a situação militar, mas na economia devemos voltar à forma mercantilista, totalmente capitalista. A consequência de tal realização foi: deixemos de construir uma economia socialista por enquanto, pois voltaremos a ela após a Revolução Europeia. As propostas de hoje são completamente opostas a isso. Não se trata nem mesmo de procurar estabelecer a tese: na transição do capitalismo para o socialismo, uma certa parte da produção ainda se realiza sob a forma de mercadorias por um certo período. Pelo contrário, aqui é dito: tudo é mercadoria, e não há outra estrutura econômica que não seja a troca mercantil, e por consequência estrita, também a compra de poder assalariado, nem mesmo nas próprias enormes empresas estatais. E, de fato, onde o trabalhador da fábrica encontra os bens de subsistência? O kolkhoz vende-os através de comerciantes privados, ou até mesmo os vende ao Estado, de quem compra ferramentas, fertilizantes e outras coisas. E o trabalhador vai buscar as mercadorias pagando-as em moeda, nas lojas estatais. O Estado poderia distribuir diretamente a seus trabalhadores produtos dos quais é proprietário? Certamente não, já que o trabalhador, sobretudo o russo, não consome tratores, automóveis, locomotivas, ainda menos canhões e metralhadoras. Os mesmos artigos de vestimenta e ornamentos são obviamente de produção das pequenas e médias empresas privadas intocadas pelo Estado. O Estado, portanto, nada mais pode dar do que salários em dinheiro a seus dependentes, que com tal dinheiro compram o que querem, fórmula burguesa, que significa o mínimo que podem. Que o empreendedor que distribui os salários é o Estado, que se diz idealmente ou legalmente representar os próprios trabalhadores, não significa nada, enquanto tal Estado não tenha sido capaz de começar a distribuir algo fora do mecanismo da produção de mercadorias, algo estatisticamente apreciável. Anarquia e despotismo. Stalin recorda alguns objetivos marxistas tantas vezes reiterados por nós: reduzir a distância e a antítese entre as cidades e o campo, superar a divisão social do trabalho, reduzir drasticamente, para 5 ou 6 horas imediatamente, a jornada de trabalho, o único meio de eliminar a divisão entre trabalho manual e intelectual, e eliminar os vestígios da ideologia burguesa. Na reunião de 7 de julho de 1952 em Roma, nosso movimento se concentrou no tema do capítulo do Capital de Marx, divisão do trabalho na sociedade e na manufatura, e por manufatura o leitor entende empresa. Foi demonstrado que para sair do capitalismo é necessário destruir com o sistema de produção de mercado também a divisão social do trabalho, e Stalin se lembra de dizer isso, e a divisão empresarial ou técnica do trabalho, que consiste na brutalização do trabalhador e no despotismo fabril. Estes são os dois eixos do sistema burguês, a anarquia social e o despotismo empresarial. Ainda vemos em Stalin uma pitada de luta contra o primeiro. Ele se cala sobre o segundo. Na Rússia de hoje, nada se move na direção dessas conquistas, tanto as revogadas hoje como as deixadas nas sombras.
Se uma barreira, insuperável hoje como amanhã, ser erguida entre a fábrica estatal e o kolkhoz, baixada apenas com o propósito de manter negócios mercantis recíprocos um contra o outro, o que aproximará a cidade e país? O que é que diminuirá a divisão social entre trabalhador e camponês? O que libertará o primeiro da necessidade de vender muitas horas por muito pouco dinheiro e pouca comida, e assim lhe permitirá disputar com a tradição capitalista o monopólio da ciência e da cultura? Não apenas não estamos na fase do primeiro socialismo, mas nem mesmo em um capitalismo estatal completo, ou seja, em uma economia na qual todos os produtos sejam mercadorias e circulem contra o dinheiro, cada produto está à disposição do Estado, a tal ponto que o Estado pode fixar a partir do centro todas as relações de equivalência, inclusive a de força de trabalho. Este Estado também não seria econômica e politicamente controlável e conquistável pela classe trabalhadora, e funciona a serviço do capital, tornado anônimo e subterrâneo. Mas em qualquer caso, a Rússia está longe deste sistema, e ali temos apenas o industrialismo estatal. Tal sistema, que surgiu após a Revolução Antifeudal, é válido para desenvolver e difundir a indústria e o capitalismo num ritmo ardente, com investimentos estatais em obras públicas mesmo colossais, e para acelerar uma transformação da economia e do direito agrário no sentido burguês. Mas as fazendas coletivas não têm nada de estatal, nada de socialista, é bastante claro. Estão no nível das cooperativas que surgiram no Vale do Rio Pó nos tempos dos Baldini e Prampolini, que gerenciavam a produção agrícola após alugar ou comprar fazendas e terras do patrimônio nacionais, como as margens do rio e outros datando dos antigos ducados. O que o Kremlin não consegue transmitir a Stalin é que as fazendas coletivas, sem dúvida, roubam 100 vezes mais do que aquelas cooperativas pálidas mais honestas. Assim, o Estado industrial tem que negociar para comprar alimentos no campo no terreno do livre mercado, que mantém a remuneração da força de trabalho e do tempo de trabalho no mesmo nível que a indústria capitalista privada. Pode-se até dizer que, com o desenvolvimento, os Estados Unidos, por exemplo, estão muito mais próximos do capitalismo estatal integral do que a Rússia, já que o trabalhador russo, em troca talvez de 3/5 de sua mão de obra, recebe produtos agrícolas no final do circuito, e o trabalhador americano, ao contrário, em troca de 3/5 de sua mão de obra, recebe produtos industriais, e os alimentos também são em grande parte enlatados industrialmente. Pobrezinhos. Estado e retirada. Neste ponto surge outra grande questão. A relação entre agricultura e indústria deixa a Rússia inteiramente no terreno burguês, por mais notável que seja o avanço incessante deste último, e a este respeito Stalin confessa que não tem nem mesmo em perspectiva inovações que se aproximem, não digamos socialismo, mas uma maior condição de estadismo. Esta retirada também é habilmente coberta por uma capa doutrinária. O que podemos fazer? Expropriar brutalmente os kolkhozes? Para isso nos faz falta a força do Estado. Mas aqui Stalin faz com que a futura abolição do Estado, que ele queria relegar para a sucata, reapareça, falando dela como se estivesse dizendo: mas é só piada, não é, rapazes? Obviamente, a tese de que o Estado dos trabalhadores será desmantelado quando todo o campo ainda estiver organizado em bases privadas e mercantis não é válida, pois se a tese discutida acima, a que diz que a produção de mercadorias pode subsistir na época socialista, fosse válida, seria, no entanto, inseparável da outra. Enquanto a produção de mercadorias não for eliminada em todo o lugar, não pode haver a abolição do Estado. E então só podemos concluir que a solução da relação fundamental cidade-campo, que evoluiu dramaticamente a partir das características milenaristas asiáticas e feudais, é claramente apresentada como o capitalismo o apresenta, e nos termos clássicos em que os países burgueses sempre o apresentaram. Fazer com que o intercâmbio de mercadorias entre a indústria e o campo seja regulado racionalmente. Este sistema exigirá, portanto, um aumento considerável da produção industrial, diz Stalin na página 95. É justamente aí que estamos. Mesmo imaginando a ausência do Estado por um momento, essa é uma solução liberal.
Estávamos dizendo que após a relação entre agricultura e indústria, respondida por uma confissão total de impotência para fazer outra coisa que não seja industrializar e aumentar a produção, em detrimento, portanto, dos trabalhadores, há outro grande problema: a relação entre o Estado e a empresa, e a relação entre as empresas. O problema se apresentou a Stalin sob a seguinte forma: vale para a Rússia a lei do valor, peculiar à produção capitalista? Vale também para a indústria estatal em larga escala? Esta é a lei segundo a qual a troca de mercadorias ocorre sempre entre equivalentes, a falsa fachada de liberdade, igualdade e Bentham, que Marx demoliu, demonstrando que o capitalismo não produz para o produto, mas sim para o lucro. Entre estas mandíbulas desta pinça, entre a necessidade e o domínio das leis econômicas, o manifesto de Stalin se move de tal forma que confirma esta tese. Em sua forma mais poderosa, o capital obedece ao Estado, mesmo quando este pareça ser o proprietário legal de todas as empresas. No segundo dia, ó Scheherazade, falaremos disto, e no terceiro dia, dos mercados internacionais e da guerra.